Fala galera, professor Matheus Jucá aqui para dar para você uma dica muito importante para a prova do Enem. Função do segundo grau, ou função quadrática. Não cai na prova do Enem não, despenca, é frequente pra caramba, cai muito na prova do Enem. E aí cai muito associado a questões de máximo e mínimo. Por quê? Porque se você lembrar, o gráfico da função do segundo grau, ele tem o formato de uma parábola. Parábola com concavidade voltada para cima se o A for positivo, para baixo se o A for negativo. E aí se você olhar aqui com a concavidade para cima, tem um ponto aqui na parábola, onde o Y assume o menor valor possível, o valor mínimo. Ele é chamado de ponto de mínimo. Se a concavidade for para baixo, tem um ponto na parábola, onde o Y tem um limite máximo aqui. Nesse caso aqui, você tem um ponto de máximo, o Y assume o maior valor possível. Esse ponto de mínimo, se a concavidade for para cima, o ponto de máximo, se a concavidade for para baixo, ele é chamado de vértice. E o que é que você precisa saber? Calcular as coordenadas, x do vértice e y do vértice. Primeira informação importante para poder fazer esse cálculo, x do vértice é a média aritmética das duas raízes. Então, se tiver as duas raízes, soma elas e divide por 2, você calculou o x do vértice. Só que você sabe também que a soma das raízes é menos b sobre a. Substituindo aqui, você encontra que o x do vértice é menos b sobre 2a, fórmula bastante conhecida. Essa é mais conhecida, mas posso esquecer que é a média das raízes? Não, as duas são muito úteis dependendo do contexto que você tiver. Então, x do vértice é a média aritmética das raízes, x do vértice menos b sobre 2a, tem que saber as duas. E aí, como é que eu calculo o y do vértice? Primeira informação, o y do vértice é a imagem do x do vértice pela função que você está trabalhando. Y é f de x, o y é sempre a imagem do x. Então, o y do vértice é a imagem do x do vértice. Substitui x do vértice na equação da função, que você vai estar calculando o y do vértice, ax do vértice ao quadrado mais bx do vértice mais c. Ou então você usa a fórmula do y do vértice, menos delta sobre 4a, o que é esse delta? É o discriminante. O delta é b2 menos 4ac. Então, x do vértice menos b sobre 2a, você pode calcular, e a partir dele calcular o y do vértice. Ou então usar que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Não esquece a primeira aqui, x do vértice é a média aritmética das raízes. Dúvida muito comum no pessoal, calculo x do vértice ou y do vértice para responder a questão. Vamos aqui no gráfico para a gente ver. Quando você olha para esse gráfico, quem é que tem valor mínimo? Quem é que assume o menor valor possível? É o y. O x ele não tem mínimo, o x pode ser qualquer número real. Então, o y é que tem um valor mínimo. Se a questão te perguntar o mínimo ou então o máximo, ela está te perguntando o y do vértice. Então, a altura máxima, custo mínimo, arrecadação máxima, ela está perguntando o y do vértice. E o que é o x? O x do vértice é a condição para que esse máximo aconteça, a condição para que esse mínimo aconteça. Então, qual é o tempo para atingir a altura máxima? Quanto eu tenho que vender para ter a arrecadação máxima? Quanto eu produzo para ter custo mínimo? Condição para o máximo, condição para o mínimo, x do vértice. O valor máximo, o valor mínimo em si, y do vértice. De modo geral, é isso que você tem que saber. Galerinha, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!